Continua desaparecida uma das duas estudantes sequestradas ontem à noite na Avenida Joaquim Nabuco, centro de Manaus, por dois homens que estavam em um carro preto. Segundo o CIOPS, Bruna Thaís da Silva Grego foi encontrada em um ponto de mototáxi hoje de madrugada no bairro Monte das Oliveiras. Ela contou que a amiga seria parente de um traficante. A polícia investiga o caso. A Avenida Joaquim Nabuco é uma das mais movimentadas do centro da capital e está cheia de irregularidades. Motoristas não respeitam a faixa de pedestres, vendedores ocupam vagas de deficientes e as calçadas servem de espaço para barzinhos. Cai à noite na Avenida Joaquim Nabuco, centro da capital. Os estudantes caminham por toda a extensão da rua. E são eles os primeiros a perceberem os problemas. Todo esse horário e horário de 10 horas, por causa do pessoal aqui da faculdade, fica caótico, não tem nenhum azulzinho aqui, não ajuda, né? Antes ficava, até melhorava um pouco, mas agora deixou tudo sem ninguém. Vários vendedores foram notificados pela Sempab, mas eles voltaram. Alguns, como esse pipoqueiro, ocupam rampas reservadas a deficientes. Outros utilizam os carros para oferecer lanches aos estudantes. É o caso de Clever. Ele não tem autorização para estar ali, mas isso não o incomoda. Procuramos trabalhar direitinho, entendeu? Com qualidade. Você pode ver que a gente trabalha com qualidade, com higiene. Entendeu? O que falta mesmo são os incentivos da prefeitura e uma fiscalização maior quanto à higiene, né? Outro problema é o uso indevido das calçadas. Quem passa por aqui disputa espaço com barraquinhas e até mesas de bar. Eles atrapalham um pouquinho porque eles ficam à beira da rua e isso dificulta tanto as passagens do carro como dos alunos para atravessar ou caminhar na faixa, na calçada dos pedestres, né? Isso atrapalha um pouco o movimento da gente, porque o movimento é constante de aluno, fica um pouco dificultoso, sim. E as faixas de pedestres? Na maioria das vezes, elas são ignoradas. É preciso ter paciência e habilidade para desviar dos carros. Algumas pessoas ainda não têm educação suficiente para parar no momento exato, mas quando um para, os demais eles acompanham. Então hoje já está bem melhor. A Sempab informou que fiscaliza o comércio informal nas ruas do centro de Manaus todos os dias. Quando são constatadas irregularidades, a secretaria dá um prazo para o ambulante sair do local. Se ele permanecer, a mercadoria é apreendida e uma multa é aplicada. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 3663-8488. O terremoto que atingiu o Japão na semana passada pode afetar a produção de eletroeletrônicos do Polo Industrial de Manaus. A maior parte dos insumos das empresas do PIN vem de lá. A tragédia do outro lado do mundo pode causar efeitos perigosos para a economia do Amazonas. O terremoto que causou milhares de mortes no Japão e acendeu a luz vermelha do risco de contaminação nuclear na Terra do Sol Nascente deixou em alerta as fábricas do Polo Industrial de Manaus pela pequena, mas real possibilidade da falta de insumos no PIN. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Japão é o terceiro maior exportador de insumos para as fábricas do Polo Industrial de Manaus, com cerca de 233,5 milhões de dólares em exportações daquele país somente no primeiro bimestre deste ano. Por isso, há a preocupação de que falte material para as empresas daqui. De acordo com o Sindicato das Empresas de Eletroeletrônicos, 65 indústrias atuam nesse setor. Muitas fábricas já buscam outros países fornecedores de insumos. Mesmo assim, ainda há uma margem de segurança de um mês para a escassez dos produtos. Muitos já foram enviados do Japão para cá. Nós temos algumas empresas que estavam importando ainda os painéis, né, tanto de plasma quanto de LCD. Alguns circuitos eletrônicos, né, integrados, que são os mais caros que vêm no mundo aéreo. Até agora, a Sony e Panasonic acenaram para uma falta de insumos. A Superintendência da Zona Franca, a SUFRAMA, garantiu: não deve haver grande impacto no Polo Industrial de Manaus. O Jornal em Tempo termina aqui, a gente volta a se encontrar amanhã. Muito obrigado pela sua audiência e não confunda, SBT é TV em Tempo. Boa noite.